Boa noite mais uma vez. Nós fazemos votos de muita paz para todos e nesta noite é o momento em que nós vamos refletir mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus. Ainda seguindo os estudos do livro No Roteiro de Jesus, nós desejamos boas-vindas a todos, Nosso irmão Júnior está ali, seja bem-vindo. E outros que estão vindo pela primeira vez, e muitos companheiros que fazem parte do nosso círculo de amizade, de respeito e de carinho que nós temos. No livro No Roteiro de Jesus, o espírito Humberto de Campos, ele fala que Jesus, depois da sua pregação, ele havia feito uma reunião com os discípulos para fazer uma avaliação acerca do próprio Evangelho, como estava a condição do Evangelho entre os companheiros de Boa Nova que estavam ali semeando a tarefa do bem. E então um dos apóstolos, chamado Filipe, perguntou a Jesus: o que poderia, Senhor, acontecer se os maus nos impedirem na tarefa do bem? Jesus, na sua sabedoria, disse que deveria se transformar a maldade em bondade. Aí a gente faz uma lembrança de Chico Xavier, que ele diz que o maior bem que a gente pode fazer ao ser humano é ensiná-lo a ser bom. Mas entre ensiná-lo a ser bom e ser bom de verdade, existe aí, meus amigos, na nossa vida, milhares de desafios que nós passamos no cotidiano, desde o momento que despertamos até o final do nosso dia. Nós encontramos as chamadas aflições, a que Jesus se referia no Evangelho, até o ponto de levá-lo a dizer: a cada dia bastam as suas aflições, os desafios, os empecilhos, as dificuldades, que nós deveremos ter uma postura sadia e madura, de perceber que a vida na terra é uma experiência da qual deveremos extrair as lições, o aprendizado. Quantas vezes alguns de nós, se não todos nós, em determinados momentos, passamos por desafios e às vezes, como diz o espírito Joana de Ângeles, as pequenas alfinetadas que acabam por nos ferir. O apóstolo Tomé, tomando a palavra naquele círculo de pessoas, naquela reunião, foi e disse: Senhor, e se formos tidos como criminosos, à semelhança de pessoas que nos levantamos na tarefa do bem, e quantas vezes dedos, olhares, palavras apontam e dizem: quem é você? Olha quem fala de Jesus, do Evangelho. E nessa nós vamos lembrar que a grande questão do ser humano encontra-se no próprio coração da criatura humana, nas coisas mais simples, na vivência em família, que é o início do nosso desafio e das nossas conquistas também. É onde nós temos, na visão dos espíritos amigos, o cadinho purificador. Cadinho é aquele copo de cimento, acho que é concreto, cimento, onde se derrete o vidro. E ali em alta temperatura, o vidro e outros metais se dá forma. Então a família vai constituir esse cadinho purificador, onde iremos burilar a própria alma nas questões morais. Muitas vezes, ali na família, com espíritos aversos às nossas ideias, contrários, que nos ensinarão através da exigência, através do apontamento malicioso. De outras vezes encontraremos dificuldades no ambiente de trabalho. Quantos de nós, que é o nosso caso, é o caso de outras tantas pessoas, chega no ambiente de trabalho e às vezes a pessoa diz assim: meu Deus, parece que eu sou um peixe fora d'água.
Não nos sentimos melhores, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas às vezes ideias avessas. E lembramos de Chico Xavier, que certo dia um amigo seu, um colega, companheiro de trabalho, disse: Chico, como foi seu fim de semana? Porque o meu foi ótimo, eu passei, vamos usar a linguagem vulgar, né? Eu peguei 2 negas, branca não pegou, só pegou nega. Peguei 2 negas, namorei, aprontei, saí, bebi. Chico ficava constrangido, porque não era habitual do seu comportamento. E o homem dizia: nós iremos final de semana que vem fazer grandes farras. Ele ficava ali constrangido, porque não era a sua realidade de comportamento. E semana seguinte o homem voltava feliz, radioso, talvez aparentemente ou não, mas vinha feliz e dizia: Chico, como foi o seu fim de semana? Quando Chico mal ia abrir a boca, ele dizia: o meu foi ótimo, bebi todas, dancei, aprontei, subi, desci, pulei de galho em galho, quase perdi a reencarnação, mas vivi e aproveitei a vida. Então Chico ficou tão constrangido, conta-se, que procurou nos seus pensamentos uma maneira, como a gente diria, de dar uma queimada, né? Eu vou botar ele no lugar dele. Às vezes a gente ouve essa frase quando ele se programou para dar a chamada queimada, apagação, a resposta que viesse à altura de uma ofensa, de colocar a pessoa no lugar. Emmanuel, como sempre, na condição de instrutor, aparece e diz: o que se passa? Ele conta o episódio, isso já faziam algumas semanas, e ele então disse: conte você também o que você faz aos seus finais de semana. Então, quando o homem veio: Chico, como foi o seu fim de semana? Ele disse: foi ótimo, eu psicografei, eu atendi as pessoas e falava os bairros de periferia mais carentes, e dizia o seu mergulho na dor do ser humano e a forma como ele pôde, nas suas condições, atender à miséria humana nas ruas de Minas Gerais. Então o homem viu o contraste e a distância. Na semana seguinte: como foi a sua semana? Chico agora quem perguntava. E o homem então não tinha argumentos que que traduzissem uma felicidade real. Então foi murchando como uma flor que vai murchando ao calor do sol abrasante. E até que certo ponto o homem não mais falava do seu fim de semana, mas se queixava: tive uma semana péssima, bebi e estou mal, ao ponto de ir ao pronto-socorro. Na outra semana, Chico o consolava. Semanas à frente, o homem estava frequentando o Luiz Gonzaga, que era o centro espírita, onde Chico participava. Então a tarefa do bem deve ter a audácia e a coragem de enfrentar as dificuldades. Continuando, o apóstolo Tomé, perguntou, o filho de Alfeu: então, se nós formos tidos como delinquentes, como pessoas de má conduta, o que fazer numa situação dessa? Perdoar e dar testemunhos da Boa Nova. A maior mensagem, a maior forma de divulgar o Espiritismo é a sua própria divulgação. E a forma mais consistente dessa divulgação está na conduta dos espíritas, que, como disse o próprio Kardec, não é a santidade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em se modificar continuadamente. Não haverá o espírita perfeito, o cristão já transformado. Se assim fosse, não haveria necessidade de estarmos aqui no mundo, de provas, de expiações, de mudanças, de desafios, mas aproveitar cada momento da nossa existência. Tadeu, se reportando a Jesus, disse: e se os maus nos confundirem, Senhor, como faremos? Deverá recorrer à prece, porque a prece irá sempre fortalecer a vossa alma,
apontando na direção do alto e mostrando como sois capaz de superar as próprias dificuldades. E se o coração, porventura, permanecer obscuro, e se nós formos enganados e deslizarmos nas escarpadas morais? É possível, na caminhada espiritual. Quantos de nós estamos sujeitos, todos nós, aos deslizes e quedas morais? Quem já leu o livro Trilhas da Libertação, que foi tema da nossa última palestra, vai perceber a queda moral do médium, que é o protagonista da história, que diante de tantas bajulações, de tanto destaque, acabou se iludindo com a tarefa e se perdendo na vida espiritual. E André então diz: será que conseguiremos convencer as pessoas que formos pregar o Evangelho? Aí Jesus diz que a maior forma de divulgar o Evangelho é a conduta da criatura humana. Simão Pedro disse: Senhor, temos boa vontade e servimos, e se nós cairmos, levantar-se e recomeçar. Então nós vamos ver com a reflexão de Humberto de Campos que cair faz parte das condições humanas. Os espíritos, através dos ensinos, das experiências de Hermínio Miranda, e isso está no livro Diversidade dos Carismas e Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda vem dizer, juntamente com as ideias espíritas, que os espíritos nos veem como pessoas falíveis, como espíritos falíveis. Nós somos sujeitos a quedas, a deslizes, a erros, a acertos. Por isso que no espiritismo não há líderes, no sentido de o cabeça do centro, do grupo, do movimento, mas um grupo de pessoas, de almas que se afinam para viver e propagar o espiritismo. Quando nós observamos do ponto de vista espiritual, nós, seres humanos, somos falíveis. Por exemplo, quando se trata de trabalhos espíritas, de âmbito mediúnico, existem diversas experiências em que, na tarefa do socorro espiritual, os espíritos sofredores, muitos deles agressivos, vão visitar o grupo, vão estar de perto para ver a conduta, para ver os ditos, os feitos e não feitos, o que se faz, o que não faz, para testemunhar, porque palavras apenas não vão convencer. E como os espíritos são gente como a gente, apenas sem o corpo físico, eles vão conferir. Daí perceber que, como disse Raul Teixeira, ser espírita não é exatamente para quem acha bonito, é para quem aguenta o quê? A mudança moral. É essa mudança continuada que não tem fim, que não há limites nesse processo da evolução. Então o Evangelho de Jesus é a grande carta que nos traz esse convite à mudança. Mas essa mudança, como vivê-la? Nas coisas pequenas, nos pequenos gestos, no despertar durante o nosso dia e ver o rol das aflições que nós temos e tantas coisas a fazer e saber que somos falíveis e não somos perfeitos. 3 senhoras, um grupo de jovens senhoras, estavam juntas e elas disseram, uma delas: meninas, agora estamos para o chá da tarde, que bom, vamos conversar até o avançar da noite. Só que alto. Eu não me lembro, porque essa semana eu dei-me conta que eu estava com a vassoura na mão e eu não sabia se eu já tinha varrido a casa ou se eu ia varrer. Alta disse: menina, você deve estar maluca, não é possível, numa grande regeneração do planeta, você precisa ter o juízo no lugar, isso é maluquice. Aí a outra disse: mas eu também não posso falar de você, porque essa semana eu estava em pé do lado da cama, não sabia se eu tinha dormido ou se eu ia dormir. A terceira bateu na madeira e disse: crê em Deus Pai. E disse alto lá: tem alguém batendo na porta. E era ela mesma batendo na madeira. Então a gente não sabe, né? Diante dos nossos comportamentos, às vezes a gente se passa diante de tantas coisas.
Mas, falíveis como nós somos, temos que estar sempre buscando o melhor. Como dizia o Espírito Emmanuel, se você não pode correr, ande. Se não consegue andar, se arraste, mas não se permita entregar às sombras dos próprios defeitos, porque não vale a pena estacionar e entregar os pontos. É preciso avançar. E a criatura que serve, prossegue, porque toda pessoa que faz o bem, ela irá auto-iluminar-se e irá iluminar o caminho em torno, gerando luz, onde irá encontrar o roteiro da sua libertação. E como nós sabemos que a evolução é continuada, nós precisamos do que Joana de Ângeles diz, primeiro do processo da humanização, ser um bom vizinho, né? Tratar bem a gentileza, a comunidade onde nós vivemos. Tem pessoas que mal dão bom dia, tem gente que não fala com o outro, tem gente que fecha a porta, vive em grades, cadeado, tramela, tramela o nome, né? Tramela, bota o armário, bota cadeado, bota um cachorro, um pitbull e assim por diante, para ter a defesa, mas não sabe que sai na via pública e acaba ficando exposto. Está no carro, veda todos os vidros, bota vidro blindado, uma hora vai sair do carro. Então, a maior segurança que nós temos é a divindade. A maior arma que nós temos na vida é o abandono de todas as armas. De que adianta andar armado, andar enjaulado, se nós estamos expostos de alguma forma? Quando a tranquilidade de consciência que o Espiritismo nos confere através da serenidade, ter certeza de que só nos acontece aquilo que está na nossa programática divina, reencarnatória, aí nós perdemos o medo. Nós conservamos o medo chamado instinto, que é uma espécie de medo, que é o instinto da sobrevivência, é a questão da autopreservação, que faz parte da nossa natureza cerebral animal. Mas o medo, quando ele se torna demasiado e atrapalha a nossa desenvoltura e o andamento da nossa vida, já se torna patológico. E o medo, segundo Joana de Ângeles, é ausência de fé, ausência dessa certeza dos desígnios de Deus. Quando a criatura humana tem fé, ela sabe o que ela quer da vida, e quando sabe-se o que se quer, nós adquirimos serenidade, porque a gente passa a entender que só acontece aquilo que de fato tem para acontecer. E nós seguimos se conhecendo, se melhorando, a partir da família, a partir de si mesmo, a partir do espelho. Teve uma experiência psicológica em que colocou-se diversas pessoas. A palestrante falou dos defeitos humanos e ali na sala havia um caixão. Era uma experiência psicológica. Naquele caixão estava o morto, o responsável pela nossa infelicidade, pela nossa desgraça e pelas nossas quedas morais. Então, ao final da palestra, a palestrante pediu que todos fossem conforme velório, dar a despedida ao criminoso, ao morto. Então, quando as pessoas chegavam que viam, se assustavam. Algumas saíam chorando, outras saíam felizes. E deram-se conta de que havia um espelho. E o próprio morto e assassino era a própria pessoa. Porque nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida, por aquilo que nós escolhemos. E felicidade ou miséria é uma questão de ponto de vista, de tranquilidade ou não, de consciência. O que seria paz? Estagnação, paradeiro, silêncio, soturno. A paz, na verdade, decorre da harmonia. Quando nos harmonizamos com a consciência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, quando isso está numa harmonia possível, eu tenho paz, porque eu tenho serenidade, e aí eu tenho certeza de que só me acontece o que está numa programação reencarnatória. Se eu saio numa via pública e sou objeto de uma delinquência, é porque estava no programa, desde quando eu não busque
e eu não procure, e eu não fique exposto de forma demasiada. Mas fazer o bem no melhor sentido possível e acontecer algo desagradável fez parte da nossa experiência. Algo nós deveríamos aprender com aquilo. Perder alguém na nossa vida, um amor que nós temos através do fenômeno da morte, ninguém perde, a gente continua vivo. Nós tivemos a experiência durante os dias passados de uma amiga nossa que se comunica e nos traz informações da vida espiritual. Que bom trazer a certeza da vida eterna e saber que a vida continua, de que os amores que nós temos não se perdem, de que o bem que a gente faz nunca vai se perder. Aí nós lembramos da figura veneranda de Chico Xavier, quando desencarnou, mensagem de Joana de Ângeles. Ele passava simples e humilde, diante de uma multidão imensa, e ali estavam mães, pessoas que moravam nas ruas, muitos que já haviam desencarnado antes dele, e muitas mães balançavam um lenço branco em homenagem à paz e gratidão àquele homem que soube renunciar, soube silenciar, como diz o Espírito Elizabeth de França, no Evangelho segundo o Espiritismo, soube ser surdo quando uma palavra maldosa, habituada a escarnecer, diz palavras maldosas. Ele soube fazer silêncio. Quando alguém dizia: Chico, chegou uma carta do sacerdote tal, falando de você, que você é mentiroso, chegou uma nota da revista, ele pegava: meu filho, colocava na gaveta e não lia, porque de que vale? O mal só tem valor quando a ele damos o devido valor. E se nós não damos importância, o que importa se alguém fala de nós? Desde quando não esteja bem intencionada, não seja de forma construtiva, não seja como estímulo. Falou mal por falar, todo mundo fala. Feira de Santana que não tem fofoca, né? Mas fora de feira, em outras cidades tem. Um fala do outro, um fala da roupa. Chega, sobe, às vezes a escadaria, meu Deus, com um vestido tão bonito, mas a sandália furada. Olha, todo mundo olha, a gente vai fazer palestra. Eu me lembro que um dia, em alguns meses atrás, eu tinha 17 anos, 18 anos, eu estava fazendo palestra e tinha uma senhora que sentava sempre no fundo, numa casa que eu ia. Ela dizia: Cid, eu oro tanto por você. Aí eu fiquei feliz achando que a palestra agradou bastante, né? Ela disse: eu oro por você porque eu lhe conheço pelo sapato. O seu sapato marrom, eu sei quando é você. Aí na minha mente, que eu não tinha maldade, eu dizia: já que eu não tenho dinheiro, por que a senhora não me paga um e não compra um sapato? Aí ela dizia: eu conheço você pelo sapato, coitado. Quando eu estou em casa, eu digo: meu Deus, dê um sapato a ele, para que ele não venha fazer palestra descalço, porque já faz tempo que ele vem fazer palestra com o mesmo sapato. Eu disse: Deus seja louvado. E aí a gente vai seguindo. Hoje eu tenho 2, já melhorou, né? Mais de 20 anos depois. Então, na vida, a gente precisa levar com um condão mágico as coisas e não ver o lado negativo, ver o lado bom. Quando alguém falava mal de Chico, Chico, alguém falou de você. Ele dizia: meu filho, ao ponto que chegou um grupo e disseram: Chico, esse povo veio tomar passe. Ele disse: o povo precisa de pá para trabalhar. Dá pá ao invés de passe, que é o que de verdade a gente precisa. Então, para os processos obsessivos, os processos de conflitos existenciais, nada melhor do que o trabalho. Trabalhar sem cansaço. Como dizia Chico Xavier, não reclamar de serviço extra. Se a gente está cansado, meu Deus, hoje tem um centro, eu vou chegar mais cedo, eu vou servir água, eu vou passar uma vassoura, ou então eu vou para o trabalho, eu vou acordar mais cedo para orar, ao invés de levantar atropelando por cima de pau e pedra. Tem uma amiga que é muito curiosa, ela tinha um hábito, hoje já está bem melhor, digamos que o expediente é às 8, ela acordava às 7h40, chegava no trabalho às 8h15, desesperada. Todo dia tinha um motivo: o filho adoeceu, o vizinho desencarnou, morreu na linguagem social, a sogra brigou com ela e não quis ficar com a criança pequena.
todos os dias, até que numa investigação psicológica do processo, ela disse, ore por mim, porque o meu emprego está ruim, as pessoas não me amam, ninguém gosta de mim, e o meu emprego, o meu ambiente de trabalho é o lugar mais infernal que eu tenho. Depois de uma avaliação, ela disse, bote meu nome no centro. E eu botei, né? Eu falei, vamos lá, pedir a Deus por ela. Mas antes, vamos fazer uma avaliação psicológica da coisa. E eu fiz algumas perguntas, conversamos e chegamos a uma conclusão. Ela, ao invés de acordar no horário devido, acordava em cima da hora. A roupa ia para o trabalho amassada, a comida era congelada, cortava igual a bolo, né? De aniversário, as pedras de gelo, para comer gelado, esquentava do jeito que podia. Até que um dia eu lhe disse, eu tenho uma resposta do Espírito para você. Só que é o Espírito encarnado, né? Era eu que estava dizendo. E esse Espírito sou eu. Porque os Espíritos bons, eles não se ocupam das nossas querelas e insignificâncias. A grande resposta que a gente vai tirar para a senhora é preguiça. A senhora é preguiçosa. A senhora devia acordar mais cedo, se programar, já que o expediente é às 8, acorde 7, meça a distância para chegar no trabalho, acorde e faça uma prece, programe, ore pelos seus colegas de trabalho. E ao ponto de uma auto-organização, a senhora vai poder ter mais paz. Finalizamos lembrando de um casamento que às vezes a criatura humana parece que vive de certa magia. Uma senhora nos procura e disse, eu vim porque eu sou a mulher mais infeliz do mundo. E eu gostaria que você e seu espiritismo, eu disse, olha, parece sua reencarnação de Kardec, né? E seu espiritismo me ajudasse. Eu disse, vamos lá, o que é que a gente lhe pode ser útil? Ela narrou seu drama de mulher, suas dificuldades de casamento e disse, eu sou muito infeliz, porque meu marido, eu descobri que ele tem outra pessoa e então ele está para sair de casa. Eu então parei e comecei a sentir uma compaixão por ela. Meu Deus, coitada, tem filhos? Tem 5 filhos. Então, na época, os filhos pequenos, 5 anos, 7, o mais velho tinha 11 anos aproximadamente. Então, o que podemos fazer? Ela disse, eu não sei mais. Já pensei no suicídio, já pensei em envenenar meus filhos e me matar e assim por diante. Mas eu lembrei que você é espírita e eu sou evangélica e vim pedir ajuda ao seu espiritismo. Eu disse, nós vamos refletir, porque diante de todo problema, nós precisamos dividir. O bolo é muito grande, senão aí vai ter complicações. Primeira coisa que a gente para analisar, eu lhe disse, é fazer uma autoavaliação. Como eu me comporto diante do problema? Como eu estou lidando com ele? E o que ele está me ensinando a ser melhor? Primeira coisa que uma mulher no casamento, um homem, uma mulher deve fazer é auto-observar-se. Como está a minha postura? E eu olhei para ela, permitam-nos a licença, eu olhei para ela e a mulher, a gente vai de cima para baixo. Eu vi o cabelo, aquela mata enorme, hoje está na moda o black, né? O super black, mas década de 90 e tanto, não tinha muito isso não. Então ela estava com o cabelo horroroso, enorme, cheio de pedacinhos de colchão. Aí eu disse, meu Deus, a mulher precisa dar um trato no cabelo. É natural que existem alguns black powers, né? Que fica bonito, fica arrumado, mas com pedaços de colchão. Eu sei que a senhora acordou agora, ainda tem tempo de se cuidar. Se seu marido chegasse agora, não ia ficar bem. Então fomos descendo a face, a arrumação, ela deu um sorriso. Faltaram 99% dos dentes. E eu disse, Deus é grande. Existe o posto de saúde que a senhora pode se cadastrar, fazer ali uma consulta, né, com odontólogo e já começar a arrumar. Ela disse, mas eu não tenho dinheiro para botar chapa. Eu disse, mas o governo tem que lhe dar, porque existe hoje uma clínica chamada CEL, né, CEL com O, que é um CEL, que vai lá implementar, fazer um tratamento dentário para lhe ajudar. Nós fomos descendo, a roupa dela parecia do século III,
furada, suja. Eu disse, a senhora deve ter se materializado. Ela disse, mas eu não tenho dinheiro para cuidar da roupa. Eu disse, pelo menos use roupa branca. Ela foi só uma sugestão, né? Porque a roupa branca, quando suja, ela ia saber. Então use roupa branca, roupa amarelinha, claro. Homem adora ver mulher de clarinho, que a coisa fica mais bonita e mais clara. Era uma sugestão. Fomos descendo. As unhas da mulher são os cristais que brilham na mão. As dela, parecia que ela estava escavacando a montanha. Eu disse, a senhora precisa cuidar das unhas, porque quando o marido chega, ele vai pegar na mão, meu bem, como vai? E vai olhar, precisa brilhar. Daí em diante descemos aos pés. Parecia o solo do sertão. Não precisa dizer mais. Rachado, feito o sertão. E aí, então precisa cuidar do corpo. Mas aí não é tudo, precisa cuidar da alma, porque sem o cuidado da autoestima elevada, é certo que ele está com outra, porque ele chega em casa e desanima. Então, é preciso que a senhora também volte a automar-se, volte ao autocuidado, volte a cuidar das crianças da casa. Como eu não sou curioso, eu olhei para dentro da sua casa. Parecia que tinha havido um terremoto na casa, né? Tem aqueles tufões que passam ali devorando tudo dentro de casa, de sujeira. As moscas flutuavam, fazendo uma verdadeira festa. Então, quando o marido chega em casa, eu finalizei lhe dizendo, precisa deixar um cheiro na casa, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, mas a senhora tem condição de comprar aquela cera chamada cardeal, que não é do tempo de vocês. Cera cardeal, esfregue o chão com fé. Agora tem que orar para impregnar de energia, para quando ele chegar, ele ficar mediunizado, ele ficar anestesiado pelo seu amor. Depois dessa fase, vai cuidar da sua autoestima, vai ficar bem, vai gostar de si mesma, vai se perdoar e tratá-lo com bondade, com equilíbrio, e mesmo que ele esteja com outra, danado, eu sei, mas mantenha-se a sua postura. Não vale a pena agir da mesma forma, porque é se perder moralmente, e agir igual ao outro que age de forma deficiente com você. Desaparecemos, ainda oramos bastante, lembramos dela no nosso pensamento. Um mês depois, nós passamos em frente à sua casa, já havíamos esquecido do fato, e vimos uma mulher linda sentada lá com um pente de ferro, né? Puxando o cabelo, esticando, que hoje é a chapinha, mas é o mesmo ferro quente da década de 90. Ela puxava o cabelo e dizia, meu amigo, funcionou, graças a Deus e ao seu espiritismo, eu estou uma outra mulher. Então é o estímulo ao autocuidado. Aí nós encerramos lembrando de Kardec, quando ele fala de bem e mal sofrer. Muitas vezes não é o sofrimento em si, mas é a maneira como nós lidamos com ele, é o aproveitamento que nós temos do sofrimento, extraindo dele verdadeira lição de moral. Será que esse sofrimento não quer me ensinar a ser mais humilde, a ser mais paciente, a ser um homem melhor? Será que o abandono das pessoas que eu tanto quero bem, será que a distância ou as ofensas querem me ensinar a viver alguma coisa? Então precisamos pensar e agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, porque como diz o Espírito Sheila, cada minuto, cada segundo na nossa reencarnação são tesouros que devemos aproveitar para a nossa evolução espiritual. Muita paz.